Vamos lá, pessoal, tudo bem? Dr. Anfremon aqui. Para dar um pouquinho para vocês o histórico dessa aula, né, que o tema hoje é morte encefálica e manutenção do potencial doador. Essa é uma aula muito antiga minha, antes de 2017, né, quando tiveram algumas mudanças importantes na legislação a respeito disso. E aí a Cíntia, na época era R1, agora já é R2, fez modificações nessa aula, deu uma atualizada, agora ela me devolveu, eu dei outra atualizada, e aí estou trazendo para vocês agora. Daqui a pouco eu devolvo para ela reapresentar novamente. E assim a gente vai. Feita as devidos créditos aos devidos autores, vamos lá seguir adiante aqui. Deixa eu só mudar para minha tela. Questão de definição de morte, né? Por muito tempo a morte foi atribuída ao coração e à parada cardíaca. E hoje a gente sabe, né, que se eu conseguir fazer o coração circulando, sangue ficar circulando, o ventilador funcionando, né, mas a pessoa não tiver cérebro, nada disso adianta, o corpo vai aos poucos definhando. Então, isso começou ainda no século passado, né, onde neurofisiologistas verificaram que tinha um tipo de coma que era diferente do coma comum, mas um coma que ia além do habitual, onde a pessoa perdia totalmente os reflexos de tronco, e em 1959 neurofisiologistas de Lyon definiram a morte do sistema nervoso central. E aí, em 1968, a gente teve critérios formais estabelecidos, né? Harvard estabeleceu os primeiros critérios para o diagnóstico de morte encefálica. Claro, é um pouco difícil, né, você fazer também diagnóstico de morte encefálica, porque quando o cérebro morre e eu não tenho suporte mecânico, ventilatório, né, eu não tenho recursos para manter coração batendo e pulmão ventilando, que a ventilação mecânica é algo realmente da metade do século passado, eu não tinha como, né, realmente bater o martelo nesse diagnóstico. As pessoas não duravam muito, o coração parava de bater logo em seguida, até porque a pessoa não respirava, né, no caso do diagnóstico de morte encefálica. Então, por isso que também demorou um pouquinho para a gente estabelecer esses critérios, porque precisava, vamos dizer assim, de uma UTI, né? Precisava de um suporte mecânico, ventilatório, que mantivesse o corpo, assim, os órgãos funcionando, apesar do cérebro morto. Então, hoje a gente define morte encefálica, parada total e irreversível das funções encefálicas, com uma causa conhecida e constatada de modo indiscutível. O que seria esse modo indiscutível? Eu tenho um coma aperceptivo, ou seja, um coma onde a pessoa não tem nenhum tipo de reflexo, de dor, nada assim do tipo. 2, ausência de reflexos supraespinhais, ou seja, ausência de reflexos de tronco. E 3, no caso, a pessoa tem apneia total, ou ausência de atividade do tronco, estimulando a musculatura ventilatória. Em alguns países, a apneia já não é necessária para o conceito de morte encefálica, que acaba se limitando a esses dois primeiros. Mas aqui no Brasil, a apneia ainda faz parte da nossa legislação. A última legislação que a gente tem a respeito disso, que foi uma atualização, foi a resolução do CFM número 2173 de 2017, que ampliou o diagnóstico, que antes necessariamente tinha que ser dado pelo menos por 2 médicos, sendo que um deles tinha que ser neurologista ou neurocirurgião, e hoje em dia não. Pode ser dado por outros médicos de outras especialidades, desde que esses médicos tenham experiência comprovada nisso aí. Médicos intensivistas são normalmente médicos que têm experiência comprovada nisso, porque costumam, ao longo de sua vida, dar muitos desses diagnósticos. As centrais regionais de doação de órgão costumam oferecer cursos, né, de maneira temporária para isso aí, não com a frequência que deveria ser. E uma outra possibilidade é você, enquanto clínico, acompanhar esses exames e carimbar no caso, os protocolos, né, de morte encefálica, junto com um médico mais experiente. E geralmente o pessoal pede um valor, né, até onde eu sabia, um número mínimo aí de exames que você acompanhou, que seriam em torno de 10, mais ou menos. Ou fazer um desses cursos capacitantes aí para poder fazer o diagnóstico. Uma coisa que a gente sempre observa, vamos repetir mais no final, é que são equipes independentes. O diagnóstico tem que ser dado por 2 médicos da equipe de assistência do doente, e esses médicos não podem fazer parte da equipe de remoção e de transplante em maneira nenhuma, para que não haja conflito de interesse. Uma outra observação que entrou também nessa resolução foi o tempo de observação, que os exames, a abertura do protocolo só pode iniciar após 6 horas de tratamento clínico,
esse tratamento clínico se indica tratamento hospitalar. A pessoa tem que estar dentro do hospital há pelo menos 6 horas para você pensar em abrir um protocolo de morte encefálica. Então, vou dar um exemplo mais trágico. Uma pessoa sofreu um assalto ou estava trocando tiro, uma coisa do tipo assim, né? E aí a bala pegou na cabeça da pessoa. E aí, imediatamente, aquela pessoa ali caiu no chão, tem exposição de massa encefálica e tal. SAMU vem, entuba, leva para o pronto-socorro. Chega lá, o cara está totalmente com todos os sinais de morte encefálica, não tem nenhum reflexo de tronco, pupila dilatada, né, o coma perceptivo, não tem reflexo de tosse, não tem nada, não tem nenhum, assim, todos os sinais de morte encefálica presentes, mas o cara acabou de chegar no hospital. Eu não posso, naquele momento, abrir o protocolo, eu tenho que tratar esse paciente pelas próximas 6 horas, para só depois disso começar a abrir o protocolo, mesmo que esteja escancarado que ele seja um doente de morte cerebral. Vamos lá estudar um pouquinho sobre o protocolo para a gente entender. Aqui um caso clínico, só para a gente mostrar algumas imagens para vocês. Né, um paciente que provavelmente teve uma ruptura aqui de um aneurisma, que acabou levando aqui a uma hemorragia intraparenquimatosa, um hemoventrículo, com o que a gente consegue ver aqui. A tomografia está ruim, deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês. Aqui, ó. Eu tenho perda da diferenciação da substância branca com a substância cinzenta, eu tenho perda dos giros. Você vê que eu não tenho giros cerebrais, ou seja, eu tenho um edema cerebral difuso aqui nessa imagem. Né? Da mesma forma aqui, ó. Não vejo cisternas, não vejo giros, ou seja, tem uma hemorragia aqui intraparenquimatosa também, nesse lobo temporal. E aqui é a imagem do aneurisma. Claro que esse é um caso clínico, provavelmente de um aneurisma que rompeu, fez uma hemorragia aqui intraventricular, intraparenquimatosa, provavelmente subaracnoide também, e aí levou esse paciente a um quadro, né, de edema cerebral difuso. Isso aqui é um quadro, uma imagem compatível com morte encefálica. É até interessante começar com a imagem, porque para a abertura do protocolo eu preciso de uma imagem, né, radiológica que me mostre, vamos dizer assim, um estrago suficiente, né, no ponto de vista cerebral para justificar a morte cerebral. Eu tenho que ter uma imagem que realmente me comprove que existe um dano cerebral muito grande que possa estar levando o indivíduo à morte cerebral. Isso é um dos critérios para a abertura do protocolo. Não é para o protocolo em si, mas é para eu poder abrir. Vamos já comentar aqui quais são os outros. Então, na fisiopatologia, tem várias, né, possibilidades aqui, mas quase todas elas, seja trauma, seja AVC, seja tumor, eu vou ter uma injúria neuronal, levando a edema. Esse edema ocorre dentro de uma cavidade que é o crânio, que é uma cavidade que não tem para onde expandir, então a pressão ali dentro vai aumentando muito. E eu tenho aquele lance da doutrina de Monro-Kelly, né? Quando a pressão intracraniana aumenta muito, eu vou liberando o que é menos necessário, né? Primeiro eu acabo com cisternas e ventrículos, né? Eu vou jogando líquor para fora. Depois eu começo a comprimir veia. Só que a partir do momento que eu comprimo veia, o que acontece? Eu já tenho um retorno venoso diminuído, então o edema já aumenta, a pressão intracraniana aumenta ainda mais, então eu começo a ter um círculo vicioso ali, um ciclo vicioso que vai acabar levando aquele cérebro a uma situação de hipertensão intracraniana que é insustentável para manter uma perfusão. E aí eu começo a ter morte tecidual. Aqui vamos lá, os critérios para a abertura do protocolo, que foi aquilo que eu comentei para vocês, que é importante a gente saber. Eu tenho que ter o coma lá que não tem reflexo, tenho que ter ausência de atividade supraespinhal, ausência de reflexo de tronco, apneia persistente. E, né, ou seja, na verdade eu começo por aqui, ó, por baixo, depois que eu vou testar essas coisas aqui. Para mim abrir o protocolo, eu tenho que ter uma lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica. Daí que eu falei para vocês a questão de eu ter um exame de imagem que me comprove esse dano. Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Por exemplo, temperatura muito baixa, presença de drogas depressoras do sistema nervoso central, e eu tenho que ter uma observação hospitalar, como já comentei, de pelo menos 6 horas. E se a causa primária da ME, eu dei o exemplo de um tiro na cabeça ali, né? Mas se a causa primária da morte encefálica for uma encefalopatia hipóxica isquêmica, ou seja, o doente teve uma morte súbita, né, abortada,
aquele cara que teve um infarto, teve uma fibrilação ventricular, mas ficou muito tempo reanimando, só depois lá de 40, 45 minutos conseguiu se retornar à circulação espontânea, e houve um período de assistolia muito grande, é bem provável que esse paciente sofreu encefalopatia hipóxico-isquêmica, ou seja, ele ficou muito tempo sem receber suprimento de oxigênio adequado, e por isso pode estar evoluindo com edema cerebral e evoluindo para morte encefálica. Nesses casos, né, pós-parada, eu não só tenho que esperar 6 horas, eu tenho que esperar 24 horas para abrir o protocolo. Isso aqui é bem legal a gente frisar, porque é uma causa, né, muito comum de morte encefálica e de chegada no pronto-socorro. É bem comum as pessoas chegarem no pronto-socorro em parada cardíaca, serem reanimadas. Geralmente a gente não sabe quanto tempo a pessoa estava parada, e aí a gente reanima, e aí volta, o doente volta com um quadro neurológico bem rebaixado, bem ruim, mas assim, compatível até com morte cefálica, mas eu não posso fazer esses testes com menos de 24 horas, porque eu tenho que estabilizar o doente, né, e dar tempo para aquele cérebro reagir. Se é que vai reagir, né, mas é questão de lei isso aqui. A temperatura tem que estar acima de 35, eu tenho que ter uma estabilidade hemodinâmica mínima, e para isso eu posso usar drogas vasoativas, passar volume, né? E tenho que estar com o doente saturando acima de 94. Beleza, fatores tratáveis, no caso aqui, a hipotermia. A hipotermia, o lance da hipotermia é que é uma situação clínica que pode simular a morte encefálica. Então, quando eu tenho hipotermia leve, eu tenho esses sinais clínicos. Quando eu tenho hipotermia moderada, eu tenho esses sinais clínicos. Quando tem hipotermia grave, olha só, eu tenho coma, bradicardia, apneia, o eletroencefalograma fica silente, ou seja, fica como se tivesse morte cerebral, e posso ter arritmias graves. Então, uma situação de hipotermia muito intensa pode levar a pessoa a simular um quadro de morte encefálica. Então, eu tenho que primeiro aquecer a pessoa para depois poder iniciar o protocolo. E aqui a questão das drogas, né, que são neurodepressoras. E aí, claro, assim, né, geralmente é um doente que acaba indo para a UTI, acaba sendo sedado, acoplado a um ventilador. E aí, se eu suspeito de morte encefálica, isso acontece na maioria das vezes na UTI, a gente vai ter que desligar os sedativos. E aí, que tempo que eu teria que esperar de cada sedativo? Geralmente, algo em torno de 5 meias-vidas. Nessa lista aqui, eu tenho aqui a meia-vida do midazolam, por exemplo, é 2 horas e meia. Então, 5 meias-vidas seriam algo em torno ali de 12 horas. Na verdade, um pouco menos, mas, né, 12 horas, um pouco mais, na verdade. Né? 5 vezes 2 daria 10, mais 2,5, 12 horas e meia. Então, algo em torno de 12 horas. Diazepam, de 3 horas para de 10 para 30 horas. Aqui eu teria que esperar 150 horas por diazepam. Ainda bem que a gente não usa muito isso para sedar os doentes. Tá? Então, aqui a taxa de espera em infusão contínua. Né? Quando o doente está em infusão contínua, geralmente eu espero esse tempo aqui. Morfina, se tiver infusão contínua, 20 horas. Fentanil, 18 horas. Tiopental, 48 horas. Pentobarbital, 100 horas. E assim vai. Tá? Então, eu teria que fazer essa espera aqui. Aqui a taxa de uso para quando usa bolos, né? Então, para a gente ter uma ideia. Geralmente o que a gente mais usa aqui é o Propofol, que está no outro quadro, e o Fentanil. O Fentanil, geralmente, se tiver infusão contínua, eu tenho que esperar 18 horas. E o Propofol, deixa eu ver lá no outro quadro, aqui embaixo, ó, é mais rápido, 30 minutos, se tiver infusão contínua, 6 horas. São as drogas que eu tenho que esperar. Geralmente eu acabo esperando algo em torno de 24 horas, né? A gente costuma fazer de praxe isso. Mas eu posso, é permitido por lei eu encurtar respeitando essa tabelinha aqui. Talvez seja importante a gente ter essa tabela fixada em algum lugar aí para poder lembrar disso. Os exames clínicos. Aí eu vou fazer os testes, né, dos pares cranianos para ver se existe ausência desses reflexos, né, de reflexos de tronco cerebral. Né? Você tem que ter 2 exames, devem ser realizados por médicos diferentes, não tem mais a necessidade, como eu comentei, de ser um médico neurologista ou neurocirurgião, basta ser um médico que tenha experiência, expertise comprovada nisso aí. O intervalo que nos interessa aqui é o de adulto, e
Com essa legislação nova de 2017, recomenda-se que o intervalo entre os dois exames seja de 1 hora. Ele varia de acordo com o paciente, nós não lidamos com paciente pediátrico, mas está aqui a faixa para quem quiser. Então, geralmente, no nosso caso aqui, que é só paciente adulto, se eu fizer o exame, por exemplo, às 9 horas, o segundo examinador pode fazer às 10 horas. 1 hora depois já é o suficiente para você fazer o segundo exame. Lembrando que o exame, para fazer de forma criteriosa, leva ali uns 20 a 30 minutos, tá? Porque tem um tempo que você tem que seguir para cada coisa, então demora um pouquinho. Aí tem a questão do exame de apneia. A apneia não é mais necessária que seja feita pelos dois examinadores, ela pode ser feita apenas uma vez. Tanto é que na nova folha, né, de protocolo de morte encefálica vem separado. Inclusive, qualquer um dos dois pode assinar a apneia, não precisa ser... Antigamente a gente cada um fazia o exame físico, testava todos os pares e depois fazia a apneia. O segundo examinador ia lá, mesma coisa, fazia todo o exame físico, testava todos os pares, depois fazia a apneia. Hoje não é mais necessário isso, você pode simplesmente fazer, cada um faz um exame e um dos examinadores faz a apneia. Até porque a apneia é um exame que pode instabilizar muito o corpo, né? E se a gente pensar, né, em questão de doação, e também até não está confirmada a morte encefálica ainda, então você tem que ter o cuidado de não submeter aquele corpo a um dano. Vamos lá. Então, primeiro eu testo, né, o reflexo fotomotor. Ele não falou do coma aqui, né? Não sei se vai falar do coma perceptivo, é melhor eu comentar logo aqui. Mas a questão do coma perceptivo é o seguinte, eu vou testar o indivíduo para dor. E aí essa dor, o ideal é que eu evite de fazer ela, deixa eu mudar aqui a tela até para falar melhor com vocês, que eu evite de fazer esses testes, algo que, assim, fazer estímulo de dor abaixo do pescoço, eu tenho que fazer do pescoço para cima. Geralmente hoje em dia se recomenda você pressionar aqui a borda superior do globo ocular bem forte, né? E aí você estaria fazendo um estímulo doloroso adequado para avaliar a questão de morte encefálica. E aí você obviamente vai olhar o restante do corpo para ver se a pessoa faz alguma expressão de reação àquele estímulo. Tá? Lembrando que estímulos abaixo do pescoço ali, né, da cabeça para baixo, podem gerar arco reflexo medular, que não necessariamente indicam, que não afastam o diagnóstico de morte encefálica. Eu posso ter reflexos medulares e isso ser compatível com morte encefálica também, porque como é medular, simplesmente você espeta lá o dedo da pessoa, a pessoa tira. Né? Isso pode ser apenas um reflexo medular, não necessariamente passa pelo encéfalo esse reflexo. Então isso ocorre também às vezes com Babinski, né? É muito comum a pessoa já está ali em vias de diagnosticar morte cerebral, ter fasciculação, ter mioclonia. Isso às vezes assusta a família, porque a gente está cogitando a possibilidade de morte cerebral e você está lá, a família vai visitar e o cara mexe o pé de maneira involuntária. Então isso pode assustar também a família. É bom deixar claro que esses movimentos eles podem acontecer e não necessariamente afastam o diagnóstico de morte cerebral. E aí aqui é só para a gente, eu não vou detalhar tanto, mas sempre eu estou testando 2 pares no mínimo. Sempre uma via aferente e outra via eferente. Depois vocês podem revisar isso aqui, né? E eu posso até passar os slides se vocês quiserem decorar isso ou guardar. Pensando um pouquinho, a gente consegue chegar lá tendo noção do que cada nervo, cada par craniano faz, né? Então, o reflexo fotomotor consensual vai controlar o diâmetro das pupilas em resposta à luz, que incide sobre a retina. Quem que faz a via aferente? É o nervo óptico. Então, eu jogo luz lá no olho, o nervo óptico lá atrás, né, através da retina, vai sentir aquela luz, vai mandar esse sinal para o cérebro. O que o cérebro faz quando tem muita quantidade de luz incidindo no olho? Faz com que a pupila feche, né, que a pupila fique miótica. Então, se tiver muito escuro, é o reflexo contrário, a pupila vai tender a ficar midriática. Resposta positiva para ME, nesse caso aqui, seria o quê? A pupila não reage à luz. Então, eu vou colocar uma fonte de luz, geralmente a gente usa a lanterninha do celular mesmo, incidindo diretamente em cada pupila, e também incidindo, por exemplo, na pupila direita, na pupila esquerda, e examino a pupila direita, porque eu tenho também o reflexo consensual.
né? Então eu sempre testo dessa maneira. E quando não tem reflexo nenhum, está sempre uma pupila média fixa ou midriática fixa, é um sinal positivo para morte cerebral. Aí eu passo para o próximo exame. Próximo é o reflexo córneo palpebral, que é aquele lance de que se você tocar na córnea do paciente ou alguma coisa triscar lá, a tendência da gente é piscar, né? Então se a pessoa estiver viva, se eu cutucar o olho ali da pessoa, ela vai piscar naturalmente. Então o arco reflexo é responsável pela sensibilidade da cavidade orbital e seu conteúdo. Quem que faz a via aferente aqui? O nervo trigêmeo e o nervo facial. E aí, qual é a resposta desse estímulo? É a contração do músculo orbicular da órbita. Na verdade, aqui, vamos lá, o facial faz a via aferente e o trigêmeo faz a via eferente, né? A via de saída. Tá? Que o facial é que faz a sensibilidade, né? Da região ali. E o trigêmeo faz o olho fechar. Ou eu estou enganado? Bem, enfim, vocês entenderam. Um é o eferente e o outro é o aferente. Depois me corrijam aí nos comentários se eu te falei alguma besteira. Mas a ideia é essa, né? Eu não uso mais isso, tá? Lembra que a córnea pode ser um possível tecido a ser doado, né? Então eu não uso mais cotonete, nem gaze, nem nada disso. Basicamente eu pego água destilada e pingo lá no olho. Não vai lesar a córnea, não vai ter problema nenhum. Pingo em cada lado e vejo se a pessoa tem reflexo de piscar o olho. É positivo para ME quando não tem piscamento, né, depois do estímulo da córnea. Todos esses exames que são bilaterais, eu tenho que executar para um lado e para o outro. A própria ficha do termo lá já me dá essas opções, né, direito e esquerdo. Mas se, por exemplo, o cara sofreu um acidente e perdeu uma órbita, tá, perdeu um olho, um globo ocular, aí você vai realizar só do lado que tem. E aí isso não impede você de executar a prova de morte cefálica, só que você perdeu o olho esquerdo, então você vai colocar aqui positivo para ME no olho direito, olho esquerdo não foi possível realizar por ausência de globo ocular. Você vai justificar lá porque que você não fez o exame, tá? Se não deu para fazer bilateral. O óculo cefálico, qual é a via aferente? É o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par. E aqui é aquele lance de que a gente tende a manter o olhar fixado para alguma coisa. Por exemplo, eu estou olhando para a câmera agora para vocês e se alguém pegar e virar meu pescoço rapidamente para o lado, eu continuo olhando para vocês. Que a gente tende a fixar o olhar naquilo que é o objeto de atenção. Essa musculatura eferente aqui mantém a visão focada naquele ponto de fixação seu lá. Quem que faz a via eferente? Tem 3 nervos aqui, o óculo motor, o troclear e o abducente. São os nervos que fazem a movimentação do globo ocular. No caso de morte cefálica, o que vai acontecer? Eu vou fazer um movimento rápido para o lado e o olho vai junto, como se fosse uma boneca, né? Por isso que a gente chama de reflexo de olho de boneca, né? De cabeça de boneca, olho de boneca. Então eu movo para a direita, o olho vai junto para a direita. Eu movo para a esquerda, o olho acompanha junto para a direita. Então esse é bem fácil de fazer, bem simples, é um dos mais rápidos aí que a gente faz. Deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. Bem, aqui vamos para o reflexo óculo-vestibular ou vestíbulo coclear, que é o que? O arco reflexo do núcleo vestibular aos núcleos oculomotores, gerando nistagmo vestibular. É aquele prova calórica, né, que a gente chama. A ideia aqui é o seguinte, eu vou injetar soro, geralmente um soro gelado, no canal auditivo ali da pessoa, né, de forma a fazer com que esse soro gelado bata ali no tímpano. Ao encostar no tímpano, esse soro ele vai estimular ali, ele vai esfriar, vamos dizer assim, o canal semicircular lateral. E aí isso vai fazer com que o olho da pessoa tende a virar para o lado onde você está injetando o soro. Lembrando que esse soro pode ser frio ou quente. Normalmente a gente faz frio, que é mais fácil de obter, né, na UTI. Põe lá no congelador alguns minutos e o soro geralmente já fica próximo da temperatura ali, abaixo de 10 graus e tal. Se for soro quente, provavelmente o olho vai girar para o lado contrário. Aqui os nervos envolvidos são o óculo motor, o abducente, esses aqui são os efetores, né, são os eferentes,
E o vestíbulo coclear é o que percebe o líquido frio ou quente lá no canal semicircular lateral. Então, para isso, eu tenho que fazer uma otoscopia prévia para verificar se não está obstruído ou se não está perfurado. Se tiver obstruído, eu vou tentar desobstruir, se for possível. Se tiver perfurado, eu não devo fazer o exame naquele lado. Eu simplesmente vou justificar que do lado que está perfurado eu não vou fazer. Se a obstrução também não for possível de tirar, a obstrução geralmente é o quê? Rolha, né, de cera, ou sangue, se for trauma, né, mas de repente pode ser qualquer outra coisa, né? Até massa encefálica pode aparecer lá dentro no caso de trauma. Nesse caso aí, se for uma coisa mais desse tipo, é melhor não desobstruir, porque eu posso, na verdade, trazer mais dano para a pessoa. Então, se for uma obstrução que eu não vou retirar, eu também justifico que eu não vou realizar o exame ali, porque está obstruído por sangue, por coágulo que não dá para puxar, ou porque o assoalho ali, o canal auditivo externo desabou, né, durante o trauma, ou está muito edemaciado. Então, se for coisa que não der para eu resolver, eu anoto lá que não vai dar para fazer o exame ali. E aí eu vou injetar 50 ml de soro, geralmente frio, como eu falei para vocês. Geralmente a gente usa aqui, a gente não tem essa seringa de 50 ml, então a gente usa 2 de 20, 3 de 20 geralmente a gente usa. Já deixa as 3 aspiradas para só ir trocando rapidamente. Tem gente que põe 2 de 20 e uma de 10, mas eu acho muito perfeccionismo. Pode ser 3 de 20, tá bom. Você passa uma sondinha, tá? Não faz assim como está na foto, não. Você passa uma sondinha lá dentro do ouvido, de forma a ela até encostar lá no tímpano, depois que você fizer a otoscopia, né, e verificar se está tudo tranquilo. E aí você vai injetando as seringas, tá? Ao mesmo tempo que alguém está segurando as pálpebras para você ver a movimentação do globo ocular. Deve-se esperar até 1 minuto e meio, 2, você tem que ficar observando o globo ocular para ver se ele vai ter o movimento, porque às vezes o movimento pode ser tardio. Pelo menos 2 minutos, tá, gente? Fica observando o globo ocular. E aí, entre um ouvido e outro, geralmente você espera 5 minutos. É o tempo que você vai aspirar o soro, prepara, joga, passa a sonda para o outro lado e tal. E aí você faz do outro lado. Então, esse é o vestíbulo coclear, ou óculo vestibular, como vocês queiram chamar. Reflexo da tosse. Esse é bem fácil, porque o doente geralmente está entubado, que é um reflexo protetor do aparelho respiratório. Quando entra algo lá na traqueia, a tendência nossa é tossir para jogar para fora. E aqui eu vou fazer as vias neurais que eu estou estimulando. É o vago, né? O vago é a via aferente e o glossofaríngeo é a via eferente. E aí a ideia é eu tocar com a espátula na faringe do indivíduo, ou o que a gente mais faz na UTI é colocar uma sonda no tubo, como se estivesse aspirando secreção. E botar essa sonda lá dentro da carina para estimular bem mesmo. A resposta positiva para ME é não ter movimento respiratório, nem tosse com esse estímulo, certo? Aqui a prova positiva para ME é não ter movimento de globo ocular, né? Não ter movimento nenhum. E aí a apneia, que talvez seja o teste mais complexo, mais complicado de se fazer, mas é necessário, né? A apneia ela testa a integridade da região bulbar. A ideia é elevar o nível de a concentração de CO2 no sangue para que isso estimule o bulbo lá a fazer um estímulo, um drive, né? Um estímulo respiratório. Para que o doente tolere isso aí, eu vou contar com a ventilação mecânica, né? Geralmente eu vou pré-oxigenar esse doente por 10 minutos, para que ele tolere o teste de apneia sem que ele entre em hipoxemia, porque a minha intenção não é gerar hipoxemia, a minha intenção é gerar hipercapnia. E aí eu tenho que manter uma gasometria inicial com uma hiperóxia, geralmente acima de 200, o pessoal da OPO pede para a gente, um PCO2 entre 35 e 45. Eu tenho que fazer essa gaso inicial, ela tem que estar com esses parâmetros. Quando eu obtenho esses parâmetros, eu desconecto o doente do tubo, coloco uma sonda lá dentro do tubo, que essa sonda vai estar ligada no O2 lá na parede, lá no fluxômetro de O2 na parede. Geralmente eu ponho de 7 litros por minuto, já ali na curvatura do tubo, para que esse oxigênio chegue lá na carina. É só uma forma de evitar ainda mais a hipoxemia, mas lembra que você já fez hiperóxia aqui. E aí, esse doente está desconectado do aparelho, entubado, com um catetezinho de oxigênio lá dentro do tubo. E eu vou verificar os movimentos respiratórios por 10 minutos. A ideia é que alguém cronometre ali os 10 minutos, e nesses 10 minutos eu espero que o quê? Que o PCO2 do paciente vá até acima de 55.
uma vez que encerro os 10 minutos, o que eu faço? Eu devo coletar uma gasometria desse paciente imediatamente, seja realmente por punção, ou se o paciente tiver uma PAI, eu coleto da PAI, que seria o mais lógico, e aí analiso essa segunda gaso. Se não houve movimento respiratório por 10 minutos e a gaso, após o teste de apneia, né, pós-apneia, vier com PCO2 acima de 55, esse é um teste positivo, né, de apneia. Ou seja, eu estimulei o bulbo com uma situação de hipercapnia intensa e mesmo assim ele não respondeu com nenhum drive ventilatório. Algumas situações que eu posso ter aqui na UTI. Às vezes esse doente tem pulmão ruim e eu mesmo fazendo hiperóxia dele, eu não consigo sustentar esse doente. Tá? Se o doente desaturar durante a apneia ou se ele instabilizar hemodinamicamente, fizer hipotensão, essas coisas, eu tenho que interromper o exame, certo? Então, esse é um problema. Hoje em dia já se permite que eu faça esse teste no BiPAP. Em vez de eu desconectar o doente do aparelho, colocar uma sondinha lá e ligar no oxigênio, eu deixo ele conectado em modo PSV ou PCV, mas zero a frequência total. Se for PSV, não precisa zerar a frequência, né? Por isso que o óbvio seria PSV. Põe em modo PSV e deixa só o PIP lá, né? Uma FO2 de 21. É como se eu tivesse com um CPAP ali contínuo, só para manter o tórax pressurizado e espera-se que esse PIP evite que haja hipóxia durante a apneia. Mas eu posso também fazer o seguinte, digamos que o doente esteja, ele instabilize, ainda assim, eu consiga sustentar a hipoxemia, mas ele instabiliza, a pressão cai, ele fica hipotenso com 6 minutos. Eu vou abortar o teste, mas antes de abortar eu posso coletar uma gaso, por exemplo, com esses 6 minutos. Se não teve nenhum movimento ventilatório durante 6 minutos, se a gaso vier, por exemplo, com 60, 65 de PCO2, ou seja, passou de 55, eu considero que esse teste está positivo, mesmo não tendo atingido os 10 minutos. Não sei se vocês entenderam, a ideia aqui não é obter 10 minutos sem o doente respirar. A ideia é que os 10 minutos façam com que o doente chegue a um PCO2 de 55. Se a prova durou menos por instabilidade hemodinâmica ou por hipoxemia, mas eu consegui chegar acima de 55 de PCO2 sem movimento respiratório, essa prova ela é positiva. Tá? Então, continua válida. Então, isso é legal para a gente operacionalizar isso aí. Espero ter ficado claro isso. Lembrando que a apneia apenas um examinador vai fazer. Tá? Não precisa ser os 2 examinadores, basta um. Tá, vamos lá, Anfremon. A prova deu negativa, o cara respirou. Se o cara respirou, tá? E os outros, geralmente a gente deixa a apneia na sequência, a gente deixa por último. E todos os outros testes são positivos para morte cerebral, o que acontece? Eu tenho o encéfalo morto e o tronco ainda com alguma viabilidade. Provavelmente é essa leitura que eu faço. A situação lá em cima do telencéfalo, do encéfalo, está muito grave, por isso eu não tenho nenhum reflexo de tronco. Mas o tronco cerebral ainda tem alguma vitalidade, por isso ele está respondendo na prova de apneia. O que eu devo fazer? Eu não vou invalidar aquele teste clínico. Eu paro de fazer os exames e espero mais um tempo, 6 horas, 12 horas. Não existe um tempo padrão. No geral, a gente espera 12 horas. Espera 12 horas, repete a apneia. É bem possível que com o passar das horas, esse bulbo também entre em morte e também pare de funcionar. Lembrando que a pessoa não vai sobreviver também só com bulbo. Por isso que esse teste de apneia já foi excluído na legislação em alguns países, como por exemplo a Espanha. Mas não é o nosso caso. Então a gente é obrigado a fazer ele tem que dar positivo para a apneia, para a gente poder fechar o protocolo. Então eu posso simplesmente abortar o teste, não aborta a prova, põe ela em stand-by, espera 12 horas, repete a apneia. Tá? Já teve casos da gente fechar os 2 testes clínicos, com os dois examinadores fazendo, eu ia falar socorristas, os 2 examinadores fazendo a apneia e as 2 darem o doente respirar. E aí a gente repetia a apneia só no outro dia. Uma pessoa só fazia a apneia no outro dia confirmar. Às vezes é só questão de tempo.
É bom deixar isso claro para a família também, que a falência de um desses exames não tira a gravidade do quadro, que às vezes isso pode dar uma falsa esperança para a pessoa. E aí, por último, vai ter um exame complementar. Tá? Os exames complementares são assim, no caso da morte cerebral. Eu tenho que ter o exame de entrada, né, que a gente já comentou, documentando a catástrofe, né, o problema todo. Geralmente é uma tomografia ou uma ressonância. E agora eu tenho que ter um exame que vai realmente fechar o diagnóstico. Não necessariamente vai ser esse exame que vai fechar. Às vezes a gente obtém um exame antes de um segundo teste clínico, antes da apneia, tá? Mas é um exame que é necessário como complementar para fechar aí esse protocolo. Esse exame ele pode ser um exame que teste atividade elétrica cerebral, ele pode testar fluxo cerebral e ele pode testar também metabolismo cerebral. E aí eu tenho algumas opções. No nosso meio, o mais comum é o Doppler transcraniano, porque ele é oferecido pelo próprio governo, no caso aqui pela OPO, né, pela Organização de Procura de Órgãos. Você geralmente, após a primeira teste clínico positivo, você notifica a OPO, eles vêm, validam o seu primeiro exame clínico, veem se você fez tudo direitinho, se realmente aquele é um paciente com suspeita de morte encefálica, esse é um processo que é fiscalizado. Lembrando, né, vou falar nisso mais tarde, mas que toda morte encefálica ela é uma situação de notificação compulsória, tá? Então eu tenho, inclusive a suspeita, por isso que eu tenho que avisar o pessoal da OPO. E aí eles providenciam para a gente o Doppler, tá? Para a gente fechar esse diagnóstico. Em hospital privado, né, como é o nosso caso aqui, geralmente a gente tem mais facilidade de conseguir angiografia cerebral, que verifica realmente, é como se fosse um cateterismo cerebral. Aí verifica a circulação sanguínea cerebral. Os dois estão testando o quê? Fluxo sanguíneo, né? Se esse cérebro está irrigado. Pode ser um eletroencefalograma também para avaliar a atividade elétrica. Se não tiver atividade elétrica, né, eu constato que aquele cérebro está morto. Esses exames complementares, um deles é obrigatório para confirmar o diagnóstico. E a finalidade é demonstrar a ausência de atividade elétrica, de perfusão sanguínea cerebral ou de atividade metabólica. Esse exame de atividade metabólica, tipo PET scan, essas coisas, a gente não tem no nosso meio. Mas, se você tiver, pode usar para isso também. O eletroencefalograma, que eu vou ver, uma linha chamada linha isoelétrica. Eu não entendo muito de eletroencefalograma, para mim isso aqui é uma taxupra, né, porque eu não estou vendo onda P e tal, mas assim, esquece uma piada, eu não estou vendo atividade cerebral aqui que justifique, né, que indique vida. Aí a gente sempre pede ajuda aí dos nossos colegas neurologistas para laudar isso aí. O Doppler já é um pouquinho mais fácil, né, de entender. Tem algumas janelas que você vai pesquisar, geralmente as cerebrais médias, né, que você tem a janela temporal aqui, você tem uma janela frontal, e você vai também ver a vértebra basilar. E aí, o fluxo normal é esse aqui, eu tenho um pulso sistólico com fluxo diastólico. Né, o pulso sistólico gerando fluxo e um fluxo diastólico. Quando eu tenho ausência de fluxo cerebral, eu tenho só pulso sistólico sem ter atividade diastólica. Então, esse aqui é esse sinal aqui encontrado nas janelas, né, do Doppler, tem que ser em todas, tá? Indicam morte cerebral. Às vezes tem lá nas janelas parietais, mas não tem nas basilares. Então, assim, aí a pessoa que tem experiência em executar esse exame vai dizer para a gente se esse doente realmente está com morte cerebral completa ou se ainda tem fluxo por pelo menos uma das vias. Aí segue o mesmo princípio da apneia, né? Se deu, testa lá as 3 janelas que ele tem que testar, em 2 não tem fluxo, mas uma ainda tem, ainda que seja débil. Ele diz assim, olha, ainda não dá para afirmar, mas amanhã eu volto aqui. Então, geralmente a OPO programa para 24 horas depois e fica se repetindo o Doppler até que ele dê positivo. Ou então eu passo para uma segunda modalidade, que seria, no caso aqui, o eletroencefalo, né? Para testar a questão da linha isoelétrica. Aqui só para mostrar para vocês a arteriografia cerebral, que é o que a gente tem no privado com mais facilidade. Aqui mostrando, né, injetando contraste lá na carótida, e eu vejo a circulação cerebral. Aqui nem tem tanto, né? Mas aqui não tem nada, né? Então você vê que tem um stop do contraste aqui, indicando que não está entrando sangue nesse crânio aqui. E aqui um outro exame que eu também nunca vi ao vivo, assim, cintilografia,
né, cerebral, também testa a perfusão, né, você injeta lá um radioisótopo, no caso é o tecnésio, e aí, tecnécio, tá errado aqui, o cérebro vivo eu veria atividade cerebral marcadinha assim, né, bonitinha. E no caso aqui eu estou vendo tecidos vivos, né, em volta aqui nariz, né, laringe, faringe, boca e tal, região cervical, toda marcadinha como se tivesse atividade térmica, mas dentro do cérebro eu não vejo atividade nenhuma. Isso é um indício de que a pessoa está em morte cerebral também. Beleza. A partir do momento em que eu passo por todo esse processo e faço o exame complementar, se o exame complementar for o último exame, na hora que ele é concluído e dado como positivo, ele é a hora jurídica do óbito. Tá? Claro, o processo, né, a abertura do protocolo às vezes leva horas, dias, né, quiçá semanas, espero que não, mas geralmente dias, mas a hora do óbito vai ser a hora que você fecha o protocolo. Aí você realmente afirma, né, esse doente está morto. E aí a confirmação é justamente isso, juridicamente a verificação final do diagnóstico de morte encefálica. A partir daí eu comunico os familiares, chamo para conversar como se fosse, né, uma notícia de óbito, né, comunicar o óbito do paciente. Obviamente, a essa altura do campeonato, eles já estão informados sobre todas as etapas. A gente geralmente faz uma sessão de abertura de protocolo com a família, explica como que vai ser. Nesse momento da abertura do protocolo, a gente sempre dá para os familiares a opção deles trazerem um médico de confiança deles, que eles têm direito a isso se eles quiserem. Eles podem indicar alguém, um médico, para vir no hospital acompanhar todos os testes. Isso para dar transparência para o processo, né, para dar mais veracidade, não ter nenhum tipo de questionamento. E aí, a função da equipe assistencial vai até aqui, tá? A não ser que, nesse caso aqui, na hora de dar a notícia, eu vou lá e comunico para a família que houve morte cerebral. O ideal é que aqui haja um alinhamento com a equipe da OPO. Caso esse paciente seja um provável doador, o pessoal da doação de órgãos é que vai abordar a família após você dar a notícia do óbito. A gente em nenhum momento, importante falar isso aqui, se adianta para falar de doação, a não ser, é claro, que a família pergunte, e mesmo quando a família pergunte, a gente meio que desconversa, sabe? Você fala assim, olha, nossa função agora é diagnosticar a morte encefálica. Depois disso aí a gente vê como é que fica o outro lado. Tá? Até para não gerar muito essa... No geral, como está mais divulgado hoje em dia, às vezes algumas famílias já sabem, outras nem tanto, né? Então, o ideal é que a gente não toque no assunto, até para não parecer que a gente está, né, toda hora querendo ir atrás de órgão, porque realmente não é essa a nossa função. Nossa função enquanto equipe assistencial é chegar até aqui. Comuniquei o óbito, e você já pode dizer, olha, a equipe aqui que é do governo, que é da parte de doação, vai agora conversar com vocês. E aí você até sai da sala, se você quiser, deixa eles conversarem, porque eles têm todo o treinamento para isso, para abordar a família nessas horas e tal. Então, existe todo um preparo para que isso seja feito da melhor forma possível. Mais importante para a gente, enquanto equipe assistencial, é não se meter nesse processo e acolher essa família durante todo o processo de abertura de protocolo e dar todo o suporte. Se a gente acolher bem, a gente já fez metade do trabalho aqui, né? Vai deixar o pessoal da OPO já pronto para a parte deles. Lembrando que, se esse paciente não for um doador provável, por qualquer motivo, e aí entra infecção, né, paciente com neoplasia, e no caso de negativa da família também, né, caso seja um provável doador, mas a família não queira, isso aqui tem uma resolução do CFM que já é relativamente antiga, que é legal e ética a suspensão dos suportes terapêuticos. Ou seja, não é doador provável, não é doador, ou é doador provável, mas que não, a família não optou por não doar, você vai desligar os aparelhos. Isso tem que ser feito e não é para ser, né, não tem que ter muito simbolismo em cima disso, não é para você chamar a família para vamos se despedir, até porque a pessoa já morreu, né, e já faz provavelmente alguns dias. A gente só estava no processo ali para documentar aquele óbito, né, afirmar realmente juridicamente com que a nossa legislação pede que aquilo ali foi realmente um óbito. Então você vai lá e pode ser até, se não é provável doador,
Você pode até, na hora que fechou o diagnóstico, já desliga e chama a família para comunicar o óbito, como se você comunicaria qualquer outro óbito. Se for provável doador e eles negarem, você pede alguns instantes e vai lá, desliga, né? E depois chama a família para ver o corpo e tal, essas coisas. Não faça isso na frente da família, não é legal. O corpo pode ter contração, pode ter fasciculação, geralmente faz arritmia, né? Então, a família presente nessa hora não é uma memória, acho que legal, não, e enfim, não vale a pena. Eu não acho que é uma coisa bacana de se fazer. Desliga e pronto. Realmente você confirmou o óbito da pessoa, não tem por que manter o corpo ali sendo mantido artificialmente, né? Manter um cadáver mantido ali. E geralmente isso não dá problema nenhum com a família. Das vezes que houver um problema jurídico foi o contrário. A família queria, já tinha sido dado diagnóstico, a família queria sepultar e a equipe não queria desligar, enfim, teve que a família entrar com ação judicial para que o hospital liberasse e tal. Não é caso nosso, nada disso não, mas sempre o pessoal conta isso aí nos cursos, né? Que o comum é o contrário, não o que a gente está falando. Até porque você já vem preparando aquela família, né? Desde a abertura do protocolo para esse momento. Então é isso. Sobre o momento do jurídico do óbito a gente já comentou. Essa lei de 1997 dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos. Aquilo que a gente já comentou, a equipe que vai remover, que vai transplantar, não pode ser a mesma que faz o diagnóstico, que faz a assistência do doente, são equipes diferentes, né? Isso é bom lembrar sempre. A questão da morte da doação requer autorização familiar. A retirada vai depender da autorização do cônjuge ou de parente até segundo grau. Geralmente irmão, irmã, tio é mais raro, né? Irmão, irmã, pai, mãe, avô e avó, né? E o esposo, geralmente são as pessoas que estão habilitadas aí a autorizar essa retirada de órgãos. Pessoas que são desconhecidas, né? Os John Does, aí, James Does, mendigo que vive na rua, não tem documento e tal, sofreu um acidente de trânsito, evoluiu com morte cefálica, você não pode ter doação se não tiver documentação, se essa pessoa não tiver parente. Tá? Alguém precisa autorizar essa doação. Se ela não é identificada, a gente não pode fazer doação de jeito nenhum. Um pouquinho sobre a estrutura, né, da doação de órgãos no país. Geralmente todo o estado ele tem uma CNCDO, uma Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos. Aqui em Manaus fica lá no Adriano Jorge, ali do lado da guarita do Adriano Jorge. Não sei se vocês já viram. Entra no Adriano Jorge, fica na guarita ali. Tem a guarita dos guardas, fica no meio das duas vias. Tem uma edículazinha à direita, geralmente a CNCDO fica ali. Pelo menos ficava até a última vez que eu fui lá. A gente tem a OPO. A OPO ela é um braço da CNCDO e ela é a Organização de Procura de Órgãos e ela que faz a parte logística da coisa, ela que vai nos hospitais para ajudar na notificação, para acompanhar o processo de diagnóstico de morte cefálica, né? Ela que vai abordar a família, né, na parte final aí da comunicação. Então a OPA é a parte ativa da CNCDO. E a CDOT, ela é uma comissão que todo hospital, a partir de 60 leitos, ele é obrigado a ter, que é uma comissão intra-hospitalar de doação para doação de órgãos e comissão intra-hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante. É isso aí. Então é um grupo do hospital que é articulado com a OP e com a CNCDO, tá? Mas é um grupo hospitalar. Geralmente a CDOT tem um presidente, tem os participantes, tem que gerar relatórios mensais, né, para a CNCDO. Então é uma equipe que faz treinamento com uma certa frequência, né, para lidar com essas situações. Então são as 3 entidades que a gente vai ter aí que trabalham com essa parte. Eu não vou me alongar aqui na manutenção do potencial doador. Houve épocas aí, umas décadas atrás, né, uma década atrás mais ou menos, em que a gente tinha coisas específicas para fazer. Hoje em dia é praticamente terapia de suporte, tá? Não tem grandes novidades para você fazer. A família resolveu que vai doar ou está aguardando a decisão. Aquele ali é um potencial doador, a gente vai manter ele, o corpo, o melhor possível. Como? Dando suporte hemodinâmico, fazendo manutenção da pressão arterial e tecidual, dando suporte ventilatório, né, para garantir a oxigenação adequada dos órgãos, fazendo controle
térmico, né, manutenção da temperatura corporal. Ainda sobre manutenção do potencial doador, aqui tem algumas coisas que talvez valha a pena a gente comentar. Manter dieta mínima, né, necessária, só dieta trófica mesmo, não precisa atingir o valor calórico, né, que seria para um doente vivo, até para a gente não gerar mais processo inflamatório aqui também, né, e não ter problemas como diarreia. É só o mínimo para manter aquele corpo vivo mesmo. Se tiver muito instável o paciente, eu posso até suspender a dieta. Manter a glicemia estável, se tiver muito hiperglicêmico, usar insulina. Né? Diabetes insípido, geralmente esses doentes fazem diabetes insípidos. Eu trato com desmopressina, geralmente com pulfinazal. Se não tiver desmopressina, eu posso usar vasopressina. Vasopressina é uma excelente opção como vasopressor de segunda escolha para esses doentes, porque ela já ajuda a controlar o sódio. Geralmente o sódio desses pacientes sobe muito e ajuda também a evitar um diabetes insípido, caso não tenha aparecido ainda. Sódio manter com normonatremia, né, vamos dizer assim. Lembrando que eu já comentei, esse doente tende a fazer hipernatremia. A hipernatremia não contraindica a doação, tá, mas ela tem que ser corrigida. Hoje já não se faz mais corticoide. Também levotiroxina só em casos específicos, se eu não me engano, para transplante cardíaco, que não é o nosso caso aqui na região. A OPO também geralmente orienta a gente nisso. E o resto, gente, igual, tá? Igualzinho. Se hipertensão, baixa pressão, com nitroprusiato. Se hipertensão, usa nora. Se a nora não resolver sozinha, usa vasopressina. Se tiver disfunção cardíaca, usa dobuta. Se tiver arritmia, trata de acordo com a CLS, enfim. É a mesma manutenção da pessoa, do corpo, como se a pessoa estivesse viva. Quais são as contraindicações de doação para o potencial doador? Sepsis refratária, infecções virais e fúngicas graves, pacientes com imunossupressão, exceto aquelas por hepatite B e C, neoplasias malignas. São as principais causas clínicas que contraindicam a doação. Exames para doação, aqui eu posso até deixar aqui para vocês, mas não acho que isso é importante no momento. Geralmente a OPA ela acompanha esse processo e ela vai dizer para nós o que eles querem de sorologia na época. Eventualmente, anualmente muda alguma coisa aqui, aí eles pedem. Às vezes a equipe que está interessada naquele doador, ela pede um exame específico de acordo com o quadro clínico, então geralmente a gente alinha isso aqui com a OPO. Aqui está mais a título de ilustração. Mas são exames laboratoriais comuns, né? Hemograma, bioquímica, sorologia, exames de imagem, radiografia de tórax, ultrassonografia abdominal. Geralmente a OPO vai dizendo o que ela precisa, né? Cultura, se o doente não tiver ainda, né? Ou então você vai cobrar o resultado das culturas que estiverem correndo. E chegamos ao final. É uma aula longa, mas importante, porque eventualmente a gente lida com isso na UTI. Lembrando, né, que a gente, como equipe assistencial, a gente realmente tem que se preocupar com as pessoas que estão ali, mas manter paralelamente a questão da doação na cabeça. Uma mensagem que eu posso deixar para vocês aqui é trabalhar a ansiedade. A gente sempre tem essas campanhas aqui, doação salva vidas, transforma a família, realmente, né? Talvez seja a única solução positiva que possa sair de uma situação de morte cerebral. Não vai ser positiva para parente daquela família naquele momento, mas depois geralmente costuma gerar uma sensação de aceitação melhor, um luto melhor. Na hora não vai aliviar sofrimento nenhum, mas pode no futuro dar um alento maior, para pelo menos as pessoas saber que aquela morte não foi em vão, que ajudou outras pessoas e tal. Claro que é um ato de amor ao próximo, né? E a equipe trabalha em conjunto, né? No caso a equipe assistencial, junto com a OPO, para que isso possa ser viabilizado. Lembrando que isso é uma situação especial, né? Raras mortes acontecem dessa forma, né? Que o cérebro morre antes do corpo e a gente consegue manter o corpo artificialmente por alguns dias. Então é uma situação especial em que a gente consegue realmente retirar os órgãos daquela pessoa, os órgãos com certa qualidade. Mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, transparecer para a família que a gente só está fazendo aquilo para tirar os órgãos da pessoa. Muitas das vezes o que acontece é que as famílias às vezes percebem que houve um esforço maior para que os órgãos fossem doados do que o esforço inicial para salvar aquela pessoa. E isso é muito ruim. Né? Isso acaba virando negativa na hora da doação. Porque a pessoa entende assim, pô,
vai entrar um protocolo de morte cefálica, você faz a primeira prova, aí tu chama a OPO fica em cima, vai te cobrando exame, vai te cobrando não sei o que, chama o Doppler, chama aquilo, faz um monte de teste e tal, enfim. Olha o tanto de coisa que você mobilizou e de repente essa mobilização não foi feita na hora que o doente chegou. Então, se isso passar essa impressão para a família, vai gerar uma sensação de revolta, de que, tipo assim, quando era para salvar o meu pai, meu filho, meu irmão, minha mãe e tal, vocês não fizeram o que tinham que fazer. Na hora de, né, doação, tá fazendo tudo e tal. Então, assim, não é legal essa sensação. É uma sensação que geralmente vai gerar revolta nas pessoas. É só tomar cuidado com isso, falando para vocês aqui que são mais equipe assistencial. Tá? Mas espero que essa aula tenha sido esclarecedora aí em vários aspectos. É um tema bem polêmico e a gente volta a conversar sobre isso mais na frente. Até a próxima aula, pessoal. Valeu. Fui.